Hoje eu vou contar pra vocês como o Samuel L. Jackson quase ficou de fora de Pulp Fiction. Quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste uma grande interpretação, como é a do Samuel L. Jackson como Julius, nós não imaginamos qual foi a dificuldade pro ator chegar até ali. Muitas pessoas começam a sua carreira como atores imaginando que eles vão poder escolher os seus projetos, que eles vão fazer grandes interpretações, que eles vão ter a chance de brilhar. Na verdade, são poucas as chances que os atores têm de darem certo e muitas vezes eles estão a um teste de diferença de um ator que é aceito para fazer um papel e depois que faz esse papel explode completamente e de ser esquecido, de nunca mais ter uma grande oportunidade. É um risco que acontece na carreira de todo ator. E por trás da história de Pulp Fiction tem um fato super curioso que eu acho que é legal trazer aqui para vocês. Eu estava fazendo o curso do próprio Samuel L. Jackson lá no Masterclass e ele contou essa história, eu achei fantástica, eu queria trazê-la aqui para o canal, mas lembrando para todo mundo que ele contou lá no Masterclass, inclusive se você quiser ir assistir por lá, eu super recomendo, porque são grandes aulas com grandes mentes, é incrível. Infelizmente ainda não tem legenda em português, mas se você já consegue entender pelo menos o inglês, já consegue ouvir bem, vale a pena dar uma conferida lá no site deles, isso não é uma publi. Todos nós conhecemos ele por grandes personagens que ele foi fazendo. Personagens que acabaram virando ícones. Você tem o mais recente Nick Fury na saga inteira ali, né, dos Vingadores. Mas o que eu mais gosto de todos que ele já fez é justamente o Julius em Pulp Fiction. Esse é um ator, inclusive, que tem uma grande parceria com o Quentin Tarantino, mas esse foi o primeiro projeto que eles trabalharam juntos. E eles quase não trabalharam juntos. O Samuel L. Jackson, ele tinha realizado um teste para Cães de Aluguel, o primeiro filme do Quentin Tarantino. Ele tinha ido muito bem, mas o Quentin Tarantino não viu nenhum personagem ali que poderia se encaixar com ele. Então, o que aconteceu, como acontece várias outras vezes, existem vários casos disso se repetindo, o diretor permaneceu com aquele ator na cabeça e sabia que em algum momento ele poderia dar uma oportunidade para ele. E foi justamente com o seu próximo filme, o Pulp Fiction. O Samuel L. Jackson recebeu do Quentin Tarantino uma certeza. A certeza de que ele seria o Julius. Ele praticamente escreveu o personagem para o Samuel L. Jackson. Só que, o que acontece? O Samuel L. Jackson foi fazer uma leitura básica só para todos os outros produtores verem como ele estaria ali, né, sendo o Julius. O que acontece é que, por via das dúvidas, o pessoal do casting, eles pediram para o Quentin Tarantino testar outras pessoas. E aí, o Samuel L. Jackson estava lá na vida dele, seguindo a vida dele numa boa, e ele recebeu uma ligação onde eles pediram para ele voltar para Hollywood para fazer uma releitura do Julius. E aí ele sabia que isso não era um bom sinal. Ele sabia que aquilo ali poderia representar, na verdade, um perigo. Por que ele teria que ler de novo se o papel já era dele? Qual é o sentido disso? Porque ele precisaria fazer outro teste. E aí o que ele descobriu foi que outro ator, inclusive é o ator que faz o bartender dentro do filme, é que ele tem ali uma pequena interação com o Vincent e com o Julius. Esse ator, ele tinha feito o teste para fazer o Julius. E ele mandou muito bem. Mas mandou muito bem. Tão bem que o Quentin Tarantino esqueceu o Samuel L. Jackson naquele papel e começou a duvidar que o Samuel L. Jackson conseguiria entregar algo tão fantástico. E aí, o Samuel L. Jackson, voltando para Los Angeles, sabendo que teria que fazer o teste, começou a fazer o trabalho que ele sempre faz, um trabalho que ele trouxe justamente do teatro, que foi analisar o seu personagem. Quais são as motivações desse personagem, quais são as suas transformações dentro da obra. Ele começou a entender de fato quem era o Julius. Quando ele chegou para fazer o teste, ele descobriu que tanto o Quentin Tarantino quanto o ator que estava concorrendo com ele, como todos os outros da equipe, tinham ido almoçar. E esse, para quem é do mundo dos negócios ou das escolas, dos cursos, você sabe que quando as pessoas vão almoçar, é lá que as ideias acontecem, é lá que os laços acontecem, e se você não for, você fica de fora, e muitas vezes várias oportunidades passam diante dos seus olhos só porque você não foi almoçar. É uma lógica idiota? É uma lógica idiota, mas é uma lógica real. E aí o Samuel L. Jackson sabia que muito provavelmente ele ia perder o papel. Não porque ele não ia entregar uma grande performance, mas porque aquele ator não só tinha ido bem, como estava agora criando laços com aquelas pessoas. No cinema, não se deixe enganar, os laços são super importantes. É só você ver o resto da carreira do Tarantino. O Samuel L. Jackson está em quase todos os seus filmes. Então o que ele fez? Ele começou a ficar extremamente irritado. Ele sabia que ia perder o papel. E ele sabia que as coisas não dariam certo. O pessoal chegou, começaram a cumprimentá-lo, se prepararam para recebê-lo, mas ele percebeu um certo desinteresse de alguns produtores. Como se eles já tivessem tomado uma decisão sem mesmo assistir o teste do Samuel L. Jackson. E aí, ele começou aquela cena que o consagrou como ator. Aquela cena
que é uma das que ele será lembrado pelo resto da sua carreira inteira. A cena em que ele e o Vincent entram na casa daqueles garotos, aqueles gangsters, aqueles bandidos, né? E o Julius começa a fazer algumas perguntas. Você sabe quem eu sou? Isso aqui é um hambúrguer? Isso aqui é um refrigerante? Posso experimentar? Posso tomar um gole? Essas perguntas fantásticas. Até que ele começa a dar aquele texto que talvez é o texto mais memorável na carreira inteira desse ator. Ele dá o texto, ele solta o provérbio, talvez seja o ponto mais incrível de Pulp Fiction. E a cena acontece. No casting, ao invés dele estar motivado para encontrar o dinheiro do patrão, ao invés dele estar motivado a comer aquele hambúrguer, entrar na mente de todos aqueles garotos antes de matá-los depois de soltar o seu provérbio, o Samuel L. Jackson estava completamente irritado, frustrado, puto da vida porque ele ia perder o papel. E ele deu a interpretação da sua vida. No curso, ele não fala que ele mandou super bem. Mas, é claro, talvez ali uma certa humildade do ator de não querer falar, né, que foi sensacional. Mas o que aconteceu depois foi, o Samuel L. Jackson conseguiu o papel do Julius, porque ele foi sensacional. Ele tinha certeza que o papel era dele. De repente ele descobriu que aquele papel ia ser tirado dele sem que ele mesmo tivesse se testado, mostrado o seu talento. Ele voou. Quando ele chegou, ele teve que esperar durante o almoço. Estava morrendo de fome. E aí, toda aquela preparação dele fez com que ele estivesse em cena. Fez com que ele estivesse no momento. E ele usou toda aquela angústia, toda aquela raiva que todo ator passa. Todo ator passa por essas provações. E ele deu aquele texto e mandou tão bem que conseguiu o papel de volta. Essa é uma história que eu quis trazer aqui pra vocês, pessoal. Eu particularmente amo histórias por trás dos filmes. É muito interessante perceber que, às vezes, um papel icônico quase foi perdido por um ator, ou algum filme interessante não aconteceu. Eu contei recentemente a história do Napoleão, do Kubrick, um filme genial que nunca ganhou vida. Então essas histórias me interessam muito. Se interessarem vocês também, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo, pessoal.